Olá, pessoal! Estamos aqui no evento Destaque Delas, o evento organizado pelo Clube Empreendedor, patrocinado pelo CREA do Rio de Janeiro e, claro, com o apoio do Programa Mulher do CREA do Rio de Janeiro. Estamos aqui com uma mesa feminina, grandiosíssima. Temos aqui a nossa convidada, Cássia Porto, engenheira civil, líder de escritório de gerenciamento de projetos da Desk Graphics. Muito bem-vinda. Obrigada. Vou deixar agora você falar um pouquinho, se apresentar, dar um salve aqui para o pessoal que está assistindo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vai ser exibido. Eu sou Cássia Porto, eu sou engenheira civil, pós-graduanda em gerenciamento de projetos. Estou na Desk tem 6 anos e um pouquinho. Estou atuando como líder do escritório de gerenciamento de projetos. Espero muito contribuir para esse bate-papo muito gostoso de hoje. Tenho certeza que vai ser ótima a nossa conversa. E aqui ao meu lado, eu tenho a honra de ter aqui a Ana Paula Maziero, engenheira civil também, né? 3 engenheiras civis na mesa. Acho que vai ser bom. Diretora administrativa da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confia-CREA do Rio de Janeiro e também, não menos importante, coordenadora do Programa Mulher do CREA do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Tudo bem, é um prazer a gente estar aqui de volta nesse podcast, né? Nesse evento maravilhoso que é o Destaque Delas. A edição do ano passado foi ótima, eu tenho certeza que a de hoje também, com as premiações, tantas mulheres que se destacam nas suas áreas de atuação. E para gravar esse podcast aqui com a Cássia Porto, saber um pouquinho mais da sua atuação profissional, né? Principalmente dentro da implementação da tecnologia BIM. Micaela falou aí da coordenação do Programa Mulher, mas a honra é toda minha, né? Dividir essa coordenação com Micaela Midon e Tenilza Cavalcante. É um desafio, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido romper muitas barreiras, né, Micaela? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com você, Cássia, sobre essas barreiras que nós mulheres enfrentamos e transpomos, né, dentro da nossa área de atuação. Vamos começar, né, Micaela? Vamos! Sabendo um pouquinho da vida de Cássia Porto. Sim, trajetória profissional. Chegou na engenharia, já sei que não é a sua primeira graduação, Exato. Já teve uma passagem pela nutrição. Conta pra gente, Cássia, primeiro, como que você teve esse desejo de ser engenheira, se já era uma coisa que vinha dentro do seu coração desde criança? Por que você primeiro fez a nutrição? Ou se você já queria ser nutricionista e depois, ao longo aí da vida mais madura, resolveu mudar para a área de engenharia civil? Então, começar do início. Meu avô era mestre de obra. Todas as nossas casas que nós tínhamos, foi ele que construiu com o suor dele. Naquela época de vestibular, a gente sempre fica com um pouco de receio, né? Sobre o que vai fazer, etc. Eu tinha medo da engenharia, mas aquela questão. O medo, eu acho que ele é muito importante se ele não for paralisador. E naquele momento ele me paralisou. Me arrependo? Não. Conhecimento a gente não perde, a gente agrega. Com Sim. certeza. Eu fiz amigas que agora têm 18, quase 20 anos de amizade da nutrição. Me contribuiu de alguma forma. Se calcular uma dietinha ainda, porque conhecimento a gente não perde. Mas não fui feliz na área. Me formei, fiz um MBA, trabalhei um período na área e entendi que não era o que eu queria para mim. Vou mudar de área? Vou. Graças a Deus, eu sou católica, né? Tenho minha fé. Sou filha única, então vulgo mimada. Então eu sempre tive Nem muito sempre apoio. somos mimadas. Eu falo que eu não sou mimada, eu sou amada. É diferente. Então, assim, eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Isso facilita muito qualquer tipo de processo de troca. Sim. Se eu vou mudar, e se eu tenho apoio deles, eles me apoiam para tudo que eu quiser, por que não mudar agora para o que eu queria antes? E assim foi. Fiz a minha graduação de engenharia. Trabalhei um período inicialmente como estagiária, e você faz um pouco de tudo, né? Tanto na parte de planejamento e controle, também fiz um pouco de obra. Fui assistente e fui desligada da empresa anterior que eu estava. Fiquei esse período off e veio a oportunidade da Desk. A Desk eu falo que, assim, Deus escreve certo por linhas perfeitas, não é certo por linhas tortas. Verdade, a gente que às vezes não consegue entender os caminhos, Exatamente né, isso. dos Mais pra planos. frente, depois a gente vai entender. Eu entrei como cargo de assistente comercial. Na teoria, nada a ver com a engenharia. Eu entrei em 2019 na empresa. Logo depois veio a pandemia, né, que entrou em Sim. 2020, a gente foi para home office. E normalmente as pessoas falam, home office o pessoal descansa, o pessoal Nada. deixa pra lá. Mentira, foi ele que eu tive o Não. boom da minha carreira. O Marcos Prieto, meu diretor, ele viu potencial em mim, porque a 10 estava começando um pouco mais dessa questão da implementação BIM, que até então não existia, era mais venda de software, não tanto de serviço.
Me roubou da parte comercial, até hoje tem uma briga interna que eu fico fora disso. Não me meto, não me Não meto. me meto, Se é eu briga de sou cachorro muito grande. boa tecnicamente, vocês que É se isso. resolvam. E eu fui para a parte técnica. Dali eu comecei como assistente de projetos. Depois de um tempo, fui para analista júnior, analista pleno, e eu estou como líder do escritório de gerenciamento Nossa, de que projetos. máximo. É Ascensão, muito legal, não é muito legal. E assim, até quando eu vou entrevistar alguém para nossa equipe, eu sempre falo, gente, eu sou um caso vivo de que pode dar certo. Com certeza. Sim. Você tem que se dedicar, você tem que fazer por onde, você tem que pedir socorro. Eu sempre falo, gente, ninguém é cuscuz para morrer abafado, hein? Então, se tá com Gostei, dificuldade... Meu pai fala muito isso. Então, se tem dificuldade, pergunta. A gente quer que você cresça, mas Sim. você tem que mostrar interesse que você quer crescer. Exatamente. Então, essa foi a minha transição de carreira e onde eu estou agora. A gente precisa sempre Cássia. reconhecer, né? Até as nossas próprias limitações. Às vezes isso é Exato. muito difícil. Exato. E o que você falou no início, o medo naquele primeiro momento, ele te fez paralisar e desistir da engenharia, né? Uhum. E aí, exatamente do que você tinha medo? E eu Você ia pode- perguntar a mesma coisa, fiquei super curiosa. E como que depois, mais pra frente, você conseguiu superar esse seu medo? Medo da resistência, medo dos olhares tortos, medo de ficarem eternamente testando a nossa capacidade, porque, gente, quando a gente é mulher, a gente tem que provar que é boa 2 vezes mais, pelo menos. Sim. Todo dia, né? Exato. Todo santo dia, em qualquer lugar que a gente se põe. E na época eu tinha engenharia muito mais com uma noção de canteiro de obras. Então é uma visão que, tipo assim, você vai ser muito mais testado muito mais vezes, né? Então eu tinha esse receio. Hoje eu tô na engenharia, mais na parte de gestão de projetos, que eu tô completamente apaixonada, né? Planejamento, enfim, que eu sou completamente apaixonada. Mas eu tinha uma visão muito limitada da engenharia. Essa é a realidade. Você Então, entendia que a atuação era unicamente em obra. obra. Única e exclusivamente em obra. E não é. A engenharia ela é extremamente Sim. ampla. Ela tem várias vertentes. Eu até brinco que assim, eu comecei na engenharia com aquele negocinho do burro. E quando eu entrei, que eu fui, O você olhar vai... Abriu ali, Você vai vendo ampliou. aquele... Exato. Pelo menos 180 você vai ampliando o olhar. Isso é muito importante. Mas volto a falar. A mulher, ela consegue estar onde ela quiser. Ela só precisa querer. Vai ter mais dificuldade de resistência? Claro que vai. Mas a gente pode, gente. Com A certeza. capacidade A gente não pode falta, muito, né? A gente pode muito. E o que a gente não pode é ter medo, né? Exato. Conseguir superar esses medos que eles sempre vêm. Exato. Observar exemplos que existem muito às nossas voltas. Você mesmo, como você falou, é Sim. um exemplo de superação, até por conta de ter conseguido transpor esse receio inicial e ter ido atrás daquilo que de fato era o seu sonho para Sim. sua carreira profissional, né? Sim. E que bom que você conseguiu chegar lá, né? Atingir os seus objetivos. Cássia, a gente tem várias histórias de superação que acontece dentro de canteiro, dentro de escritório. Eu mesma já passei por muitas, né? Quando você Acredito. fala de canteiro de obras, eu lembro que quando eu era estagiária ainda, se eu chegava no canteiro sorrindo, dando bom dia, era porque eu era feliz demais. Mas se você também não falar com ninguém, você é Era- mal educada. Era mal educada, era grossa. Exato. Eu lembro que um dia eu tava no Jaú e aí o funcionário não sabia, o operário não sabia que eu tava ali. Ele tava falando super mal de mim, gente. E eu era super educada, tratava todo mundo tão bem, mas é muito louco. Cada história que acontece que a gente fica pensando assim, né? Como é que a humanidade ela pode ser tão preconceituosa em relação à nossa atuação como mulheres, né? E como é que Exatamente. em 2026 a gente ainda tem a necessidade de estar falando sobre isso, né? Sim, e isso não é só na engenharia, isso é na Em sociedade qualquer como um lugar, todo, em qualquer infelizmente. profissão, em qualquer situação, a gente ainda sofre muito com Muito com isso. E na isso. engenharia isso acaba se agravando porque, majoritariamente, É um universo os masculino. engenheiros, né, eles acabam sendo dominantes em número Uhum. na nossa profissão. Então, trazendo aqui alguns dados do Rio de Janeiro, no CREA do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 100 mil profissionais, 20% são mulheres. Então, os homens são em grande maioria, muito superior em número. Então, a gente acaba sofrendo um pouco mais com relação a isso quando a gente compara com outras profissões que já estão quase em pé de igualdade. Exato. A nutrição mesmo, que foi sua primeira carreira, muito mais mulheres do que homens, Sim. né? Exatamente. Quando você olha para a sala da nutrição, você tem, assim, 2 homens para 20 mulheres. A engenharia é completamente oposto. Uhum. É completamente oposto. Então, a Isso gente se sente um pouquinho mais desafiada, até nas aulas, nas disciplinas, na profissão. A gente acaba se colocando
em algumas situações que você precisa respirar fundo, pensar 2 vezes, falar, Pra não, conseguir seguir. eu consigo, Exato. porque ele falou, não vai atingir, não posso duvidar da minha capacidade. Porque se a gente duvidar da nossa própria capacidade, todo mundo vai duvidar junto. Já então, a era. gente tem que ser a nossa primeira fã, nossa primeira... a primeira pessoa que acredita, né? No nosso potencial, no que a gente estudou e no que a gente pode fazer, no que a gente aprende ao longo do caminho, né? Como você mesmo falou, todo conhecimento é sempre bem-vindo. E dentro do que você falou, Ana, que você consegue superar o medo, você consegue atuar, trabalhar, estudar, eu vou colocar aqui mais um ponto. Você também consegue contar com programas como o Programa Mulher. Com certeza. Para te dar apoio, às vezes você só precisa ouvir um caso como o da Cássia, como o seu, uma história que falar, caramba, isso aconteceu comigo também. Poxa, como que você fez? O que eu posso fazer? Porque às vezes quando você tá naquela situação, Você acha que não tem saída, né? Você não consegue ver o que fazer. Mas quando você escuta alguém que superou, enfrentou o medo, não, eu tinha essa visão da engenharia, mas decidi que eu ia fazer mesmo assim. Poxa, vou tentar também. E ouvir essas histórias, elas trazem um novo olhar para quem ainda não conseguiu superar. Então, contem sempre com o Programa Mulher para estar ali, primeiro, trazendo essas mulheres inspiradoras para que você Compartilhar possa... suas experiências. Exatamente, mas também como um apoio para você profissionalmente. Caramba, quero mudar de área até mesmo dentro da engenharia, porque como a gente falou, ela é muito ampla. Eu sou engenheira civil, mas eu trabalho com saneamento. Eu estudei e me especializei na área de saneamento, então também não sou de obra, não sou da construção civil. E a professora também, né? Universitária. Então, às vezes, a gente precisa ter um apoio de alguém que te direcione. Poxa, eu não sou muito da área de obras, o que eu posso fazer na engenharia? E saber que o nosso conselho também pode nos auxiliar com isso, te deixa um pouquinho mais confortável. Com certeza. Consegue superar o seu medo com mais facilidade. Você não está sozinho. O conselho está com você e, claro, o Programa Mulher com certeza estará também. E o Programa Mulher não está só com as engenheiras agrônomas e geocientistas já formadas, né? Mas também com as nossas graduandas, com todas aquelas meninas que ainda estão passando pela graduação e que muitas vezes ao longo do caminho se questionam, será que isso é mesmo para mim? Será que eu vou conseguir? E trazendo essas experiências faz com que cada vez a gente consiga incentivar mais e mais mulheres a ter certeza de que a engenharia também é a nossa área. Com certeza. Cássia, você quer compartilhar com a gente algum caso específico que você enfrentou aí no início dessa transição, durante a graduação, ou já no início? Pela cara dela, ela não queria, mas já que você perguntou, agora ela vai querer. Mais especificamente falando em clientes, né? Eu acho que assim, um ponto muito positivo para nós, mulheres, é que a gente é muito sensível às pessoas. Isso faz muita diferença, inclusive nessa área que a gente atua, no meu caso, certeza. Com gestão de projetos. Nossa sensibilidade, empatia, faz toda a diferença. É absurdo, assim. Projetos são feitos por pessoas. Então, se você não tem uma boa ligação com o seu cliente, não adianta, não vai dar certo. A gente teve um cliente específico, que foi o meu primeiro cliente grande, então eu tenho um carinho, por mais que ele tenha me desafiado muito, eu tenho muito carinho por ele. E os desafios são bons, né? Exato. Porque faz a gente querer evoluir. sempre adiante, evoluir cada vez mais. Exato. Esse cliente foi muito falta de pauta de terapia? Foi. Foi. Mas, assim, ele me amadureceu demais. Demais. Conhecendo as pessoas que estavam ali, a gente foi vencendo desafios. Eu sempre falo que o meu maior parâmetro para o cliente estar feliz com o nosso trabalho são as medições que a gente faz. Quando nós fazemos medições mensais. Então, se ele aprova a medição com tranquilidade, a gente sabe que está fazendo um bom trabalho e está conseguindo acontecer. E esse cliente foi um caso desse nível, que a gente começou com muitas dificuldades, muitas resistências. E foram muitas reuniões, muita conversa, muitas estratégias, e no fim a gente teve sucesso nesse projeto. Então, esse é um ponto que eu considero importante, que nós mulheres temos, essa sensibilidade, e que deu certo durante esse período. Mas quando você fala resistência, você está se referindo a resistências técnicas ou resistências pessoais? Técnicas. O BIM é uma tecnologia que eu digo que não é mais tão nova, né? Mas que muitas pessoas entendem como uma novidade, que de fato existe essa resistência, principalmente cultural, né? Exatamente. Eu me formei
99, vou começar a entregar a minha idade aqui, como técnica em edificações. E aí, naquela época, a gente precisava entrar no AutoCAD. Uhum. Na faculdade, eu estudei de 2001 até 2006, ainda era o desafio do CAD. Sim, Mas comecei como técnica desenhando na prancheta, né? Então, Sim. assim, toda a resistência que os profissionais hoje da nossa idade, eu tô com 43, eles enfrentaram para passar da prancheta para o CAD, é o que a gente enfrenta agora, muitas das vezes, para sair do CAD para o BIM. exato. Eu sou servidora pública e dentro do Estado a gente tem essa dificuldade de conseguir convencer. Nível técnico já está convencido da importância, mas Uhum. conseguir convencer a gestão do quanto a tecnologia BIM, de fato, ela é eficiente, Exato. até para a gente conseguir trazer uma transparência, uma maior organização dentro do planejamento das nossas obras, dos empreendimentos públicos, né? Sim. Ter menos mudanças de projeto ao longo de caminho, Uhum. menos aditivos, tanto de prazo quanto de valor, Exato. conseguir trazer uma transparência maior para a sociedade de uma forma geral. E aí, Cássia, como que você enxerga essa implementação do BIM dentro da área pública e dentro da área privada? Existe muita diferença na aceitação dessa tecnologia dentro desses dois setores? Então, não tem diferença da aceitação, mas tem diferença na questão da disponibilidade de tempo. Porque o BIM, você vai colher o fruto dele um pouco mais para frente. Ele não é emergencial, ele não é na hora. Você tem que capacitar a sua equipe, você tem que fazer com que eles entendam os processos, porque a gente sempre fala nas nossas reuniões com os nossos clientes. Você mexer no 3D, trocar do AutoCAD para o Revit, você não está fazendo BIM, você está fazendo um modelo em 3D. E tem uma diferença. É BIM quando você consegue integrar várias disciplinas, né? Exatamente. Além das documentações, o BIM Mandate, enfim. Então, tem essa diferença, né, essa dificuldade de adesão inicial que a gente tem com os nossos clientes, mas hoje não vejo mais diferença no que diz respeito ao órgão privado ou órgão público. Essa resistência inicial acaba acontecendo com os dois órgãos. É generalizada. Exato, é generalizada. Porque normalmente conta-se com pouca mão de obra. Então, se você vai disponibilizar o tempo de uma pessoa para fazer um treinamento, por exemplo, você vai perder tempo de trabalho. Então, acaba ficando meio que na balança, entendeu? Mas Eles esse tempo disponibilizaram. inicial que, na verdade, você... Eu não diria que você perde, você está Não, você investindo, investe. né? Você está investindo Exato. ali no conhecimento, nessa mudança de metodologia, de tecnologia. Uhum. Ele é muito superado no futuro, né? Quando você, num cliquezinho, consegue alterar tudo. Eu lembro que eu trabalhei num projeto grande dentro do Estado, que foi a obra do Maracanã, Uhum. a obra de reforma para as Olimpíadas. Sim. E, inicialmente, eu trabalhava na área de revisão de projetos. Nossa, era surreal, porque você precisava colocar uma planta em cima da outra. Quando você fazia Demora análise de muito. compatibilidade de disciplinas, era civil com elétrica, civil não, arquitetura com estrutura com elétrica, para você conseguir ver as interferências, né? E hoje, dentro do BIM, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, Elaborada. praticamente automática, né? Os profissionais das disciplinas diferentes, eles conseguem trabalhar praticamente ao mesmo Sim. tempo e já ir corrigindo todas essas Interferências. dificuldades, todas essas interferências no planejamento e não durante a execução. Exato. O que é o certo, né? Exato, porque você tem uma economia absurda mais De pra tempo, frente. de material, Exato, de de tudo, recurso. de tudo. Mas até colocar na cabeça das pessoas que você está investindo é um processo de conquista, sabe? Essa é real, assim, é um processo de conquista que a gente tem. De entender as pessoas, quem são as pessoas, entender o ganho do BIM, entender que não é para agora, mas é lá para frente. Que a partir do momento que você está investindo tempo agora, aprendendo agora, as suas outras obras, seus outros projetos vão ter um ganho ganhos, que significativo. você vai ter profissionais agora capacitados que vão continuar em outros projetos. Então, esse é um ponto de conquista geral, assim, independente de órgão público ou órgão privado. E você está atuando na Desk Gráfica como líder De escritório de do gerenciamento escritório de de projetos. gerenciamento de projetos, Isso. né? Quantos projetos você está tocando paralelamente hoje? Hoje eu estou tocando, se não me falha a memória, uns 5, 6 projetos, mas eu ainda dou suporte com a nossa analista que nós temos na equipe, com a assistente que ela faz um suporte geral para gente. E esses projetos são todos no Rio de Janeiro? Não, a gente tem projeto no Nordeste, nós temos projetos aqui no Rio, temos projeto no Norte também, enfim, boa parte do Brasil a gente está espalhado.
Sudeste também, outros lugares do Sudeste. E você precisa se deslocar até esses clientes? Como que funciona no dia a dia a sua atuação como engenheira, como mulher, né? Tanto na liderança dessa equipe, Uhum. quanto junto a esses clientes? Necessidades de viagem, às vezes de se ausentar da família? É o sentimento de como está acontecendo o nosso projeto. A gente sempre começa com kickoff presencial. Então, sempre vai alguém da equipe lá, ou da parte de projetos, ou um coordenador, o nosso diretor, porque é importante ter esse contato inicial com o nosso cliente. Ele tem que Sim. conhecer a gente, e não adianta. Nenhum projeto vai ter sucesso se o cliente não tem confiança no que a gente vai passar. Então, a gente sempre faz esse kickoff presencial e diagnóstico presencial. Daí a gente passa alguns dias com o cliente, vai entendendo com ele, caso a caso. Depois, se o cliente for no Rio e tiver alguma necessidade, a gente consegue ter uma locomoção mais próxima. Mas ainda que seja um cliente distante, se a gente sentir aqui que está agarrando algum problema, alguma questão, a gente vai até o cliente. Porque a nossa alegria é no final, a pessoa fala, olha só, deu certo, valeu a pena, como aconteceu em alguns casos, né? Uhum. A gente teve um cliente, foi no Pará, se não me falha a memória, acabou o contrato dele, acabou o saldo que a gente tinha de contrato, ele, poxa, eu estou muito feliz. O pessoal aprendeu, nossa, gente, pra mim... É uma alegria, né? Poxa, cara, é muito bacana, porque a gente passa conhecimento. Então, se o nosso cliente não está satisfeito, ele não está entendendo, nossa, me dá até uma agoniazinha. E você é como muito se fosse ruim. uma professora também, né, Cássia? Porque você tem que Eu ir dou aula ali de durante a project. implementação ensinar as pessoas como que Exato. funciona, né, esses softwares, como é que elas vão conseguir desenvolver todos aqueles projetos. Exatamente. Assim, o que a gente sempre procura fazer nas reuniões é com que eles entendam os porquês. O porquê que está fazendo aquilo. Porque, às vezes, quando chega na parte de documentação, o guimandês, por exemplo, para quem está começando, é chato, porque ele é gigante, ele tem várias normas, várias diretrizes, então pode ser chato. Mas a gente sempre foca em fazer com que eles entendam o porquê está fazendo aquilo. E fazer o link. Um diagnóstico que linka com o plano MESH, que linka com o guimandês, que linka com o processo, com o projeto piloto que eles vão aplicar, fazer todo a historinha do BIM dentro da empresa para que eles consigam replicar depois. Que não seja só uma operação ali, né? Tô Exato. aplicando, tá fazendo. Não, eu tô fazendo Não. isso para atingir isso daqui, aonde eu quero chegar. Exatamente. E aí começa a fazer tudo muito mais sentido, né? Exatamente. E não adianta. O que a gente faz no automático não aprende. Se você Sim. colocar a mão na massa, você vai aprender. E é isso que a gente procura fazer com os nossos clientes. Micaela, vou deixar você agora. Foi fazendo aqui várias perguntas, eu Cássia. fiquei aqui só ouvindo. Tava inspirada, eu gostei. Fiquei aqui escutando, comecei falando, depois ela veio com várias perguntas. Mas é bom, porque a Ana Paula, ela lida muito mais com os projetos no trabalho dela do que eu, né? Então, acho que ela também tem várias dúvidas que ela tava querendo aqui saber. E o BIM foi um ponto de resistência muito grande assim dentro do Sim. Estado. Eu ainda passo por uma resistência Com muito significativa, certeza. né? Com certeza. Eu lembro que em um período quando a gente conseguiu ter a publicação da estratégia de implementação do BIM dentro do Estado, eu coordenei esse projeto, Uhum. né? A gente tinha 32 órgãos entre secretarias e autarquias envolvidos e foi um trabalho bem árduo da gente conseguir fazer a disseminação dessa tecnologia. Quinzenalmente nós tínhamos encontros técnicos com vários fornecedores, a Autodesk participou de algumas apresentações junto com a gente. E, infelizmente, num determinado momento o projeto parou. A gente não conseguiu romper Uma esse pena. nível de sensibilização, de chegar até a alta gestão. Foi um projeto que hoje a gente já poderia ter essa implementação espalhada aí, né, em várias das nossas secretarias, mas agora o que acontece são ações muito individualizadas. São mais isoladas, né, de São cada um. muito mais isoladas de algumas secretarias, algumas autarquias. A SEDAI já tem um avanço muito significativo em BIM, né? Eu acho que você até atua. Foi meu primeiro junto com projeto eles. do coração. Foi a SEDAI, foi meu primeiro aqui no Rio. A gente teve uma apresentação presencial lá que foi muito bacana. Isso foi em 2022, se eu não me engano, 23. A gente teve uma apresentação presencial para 100 e poucas pessoas lá, para mostrar a importância do BIM, para puxar o pessoal para a gente. Foi bem legal essa apresentação da SEDAI. E assim, para mim, como servidora do Estado, fica uma agonia muito grande dentro do coração, porque eu já trabalhei com fiscalização, com auditoria, e a gente sabe o quanto de benefícios que, se o BIM tivesse, de fato, funcionando em todas as nossas secretarias, a gente teria, né? Com certeza. Nós, como servidores, nosso trabalho ele seria muito mais simplificado, porque é muito difícil.
A gente tem fiscal dentro do estado que está tocando 5, 6 obras. No período de auge, tinha colegas meus que estavam fiscalizando mais de 10 obras ao mesmo Caramba. tempo. Como que você, num estado tão grande, com 92 municípios, você consegue se dividir, né? Então, conseguir com que essa implementação avance no estado, que ainda é um sonho, é um desejo de nós servidores, porque a gente sabe o quanto de benefício que isso trará. E quando eu falo transparência, quando eu atuei na controladoria, tanto do município quanto do estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que com BIM as auditorias elas acontecem muito mais fácil. Exato. Existem hoje mecanismos que a gente consegue colocar num trator, num caminhão, num rolo compressor, que faz com que a gente consiga medir de uma forma muito mais assertiva todo esse movimento de terra que vai acontecendo ao longo das nossas obras, né? Ter uma transparência maior em relação a tudo aquilo que fica enterrado e trazendo mais transparência para o uso dos recursos públicos, né? Exatamente. Transparência para a nossa sociedade, saber de fato aonde está sendo investido aquele recurso ali que é pago através dos seus impostos e Sim. etc. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma esperança no coração de que daqui a pouco a gente consiga avançar. Ainda que individualmente, um por um, a gente consegue alcançar aí essa implementação de uma forma mais geral dentro do nosso governo, né? É uma pena que tenha parado o projeto, porque trabalhar com todos juntos seria muito mais fácil de implementar e ganhar força ali para que saísse. Mas que bom que alguns não pararam ali Continuam e continuaram, né? Espero que a gente consiga avançar. Mas eu queria fazer uma pergunta. A gente falou sobre algumas barreiras que as mulheres têm na sua profissão. Uhum. E eu queria entender se hoje, você como profissional, você tem dificuldade, por exemplo, na hora de mostrar para um cliente, que muitas das vezes você fala com o corpo técnico, Uhum. e você precisa convencer primeiro que ele já tem uma certa resistência natural ao que você está querendo ali trazer para ele, né? Uhum. Uma coisa nova, uma mudança, enfim. Como que é essa resistência? Você acha que, por você ser mulher, a resistência ela fica um pouquinho pior, se agrava? Você tem alguma dificuldade com relação na sua atuação hoje? Hoje não. Você vai criando experiência, você vai fazendo terapia, as coisas vão mudando muito na sua vida, porque às vezes é um monstro que a gente cria na nossa cabeça em algumas situações também. Lá atrás, a gente tinha um pouco mais de resistência, a gente tinha um pouco mais de dificuldade de fala, mas com o tempo você vai entendendo o seu cliente. E eu tenho um ponto que eu passo muito para as meninas da minha equipe, né? Porque a gente tem uma equipe muito feminina. Ai, que bom isso. Então, assim, se você fala sim, né? Postura Quase é entrando tudo, num casulo, você não vai ser ouvida. Mas se você impõe seu tom de voz, se você se porta direitinho, se você tem certeza do que você está falando. Se você tem Porque aí, segurança. segurança, porque é outro ponto também. A gente tem que ter muito cuidado até quando vai errar. Ainda mais quando vai falar com o cliente. Então, assim, se você tem segurança do que você está falando, se você se porta direitinho, você acaba sendo muito mais ouvida. Então, esse é um ponto que eu procuro passar para a minha equipe, que eu aprendi com os clientes que, de alguma forma, me moldaram também, né? Com as experiências que a gente teve durante os clientes que nós tivemos, e que eu procuro passar para a minha equipe. Então, hoje, não sei se tem, eu não vejo mais, porque talvez seja algo que não me paralisa mais, né? Que Você também já aprendeu a trabalhar com isso. Né? Exato, a gente aprende a tratar com isso, né? Ou se existe e eu realmente não estou mais vendo, mas... E também não quero mais continuar vendo. Tudo bem também. Tudo bem também, entendeu? Essa é a forma como eu acho hoje, que Sim. na posição que eu estou, não tem mais esse tipo de situação acontecendo. E aí, falando da sua posição, você falou que entrou na Desk em 2019. Isso. E agora você entrou como analista e agora você Assistente. já é assistente. Tá Já. vendo só? E agora, em 2026, você tá como líder da equipe. Como foi essa ascensão para você? E eu pergunto isso porque muitas das vezes a gente tem aqui mulheres que também estão nessa fase de, poxa, como você falou, você estava numa posição, você foi desligada de uma empresa e aí para você foi visto às vezes naquele momento como, poxa, eu estou retrocedendo na minha profissão. E às vezes tem alguém que esteja passando por isso também. E você teve uma ascensão logo depois, num período curto, relativamente curto de tempo, né, para ascensão profissional. Uhum. Então, contar um pouquinho também como foi isso para você, como foi
esse período, esses últimos anos, da sua trajetória ali profissionalmente? Conforme eu falei, né, eu comecei como assistente de projetos, eu fui me interessando muito pela área. Eu estou fazendo um MBA agora em gestão de projetos e hoje eu até falo com o meu diretor que a minha visão do MBA hoje é muito diferente do que se eu tivesse entrado há 6 anos atrás. Cada experiência. Exatamente. Eu estou aproveitando muito mais o curso exatamente pela experiência que eu tenho. Um conselho que se eu pudesse dar, né, para as mulheres se você está vendo que você tem a oportunidade, a gente tem a capacidade, gente, a gente tem a capacidade. Acredita. Acredita, não duvide de você sabe? mesmo. Aproveita a oportunidade que você tem, se exponha, saia desse casulo, porque a gente é muito eficiente, a gente é muito capaz quando a gente quer. Então, nesse meu período de trajeto na DESC, aconteceram as oportunidades, isso é óbvio, mas eu sempre me mostrei muito disposta a querer estar ali, a Isso é querer estar naquele importante. cargo. Eu converso muito com o meu diretor a respeito, né? A gente até teve a comemoração há 2 dias atrás da empresa. Eu estava falando com ele, falei, Marcos, tanto assim a nível de crescimento, quanto a minha sensação de capacidade para estar em cargos maiores. Hoje eu estou muito feliz em estar como líder do escritório de gerenciamento de projetos. É muito bom poder moldar outras pessoas como eu fui moldada, ajudar outras pessoas como eu fui ajudada, mas é infinito e além, sabe? Eu não quero estar aqui para sempre, a gente quer crescer. Sim. Crescer tanto em conhecimento, quanto em capacidade, quanto as oportunidades. Eu acho que a gente tem que ser assim, entendeu? Sim. Mirar para frente, para o futuro, porque a gente tem muita possibilidade de crescer. Então, é isso que eu queria passar de recado, assim. Se alguém está pensando numa possibilidade de transição de carreira, vá. Não tenha medo. Não tenha medo. E a oportunidade Porque- só aparece para quem está preparado, né? Porque Exato. senão você não vê aquilo como uma oportunidade. Com certeza. Exato. E assim, daqui a 6 anos você vai se arrepender. É meio clichê, mas é muito verdade. Você vai se arrepender de não ter começado lá atrás. Então, assim, vai com a sua capacidade, que as oportunidades vão acontecendo e vão se abrindo. Vá com medo mesmo. O importante é não Exatamente. parar. É Paralisar. sempre dar o primeiro passo. Que sair da inércia é sempre a parte mais difícil, onde você precisa colocar mais esforço, mais força. Mas depois que você começa, fica muito mais fácil, né? Então, Sim. o primeiro passo é sempre Ou o mais menos importante. difícil, né? Tem mais alguma É pergunta? medo e constância, né? Exatamente isso. Medo e Exatamente isso. constância é o principal. Acho que a gente já explorou bastante a trajetória da Cássia, né? Tanto a trajetória pessoal quanto a trajetória profissional dela. Com certeza você é uma inspiração Ai, para que bom. outras mulheres, né? Sim. Para mulheres que ficam pensando se de fato elas são capazes e que também não é porque você começou numa carreira que você não pode mudar. Exato. A gente pode escolher mudar o nosso caminho, o nosso trajeto, o nosso rumo, no momento em que a gente entende que aquela caixinha onde nós estamos serviu para nós até aquele momento, Uhum. mas no presente ela não está nos fazendo feliz e é preciso ter Exatamente coragem de alçar novos voos, sem medo de recomeçar, porque recomeçar é difícil, mas muitas das vezes é preciso, porque se a gente se sente preso, estagnado, hoje você não estaria como líder na gestão de projetos tão interessantes como você está contando aqui pra gente. Poderia estar feliz, sim, ainda na nutrição, mas talvez com aquela pulguinha ali atrás da orelha. Será que se eu tivesse me desafiado, eu teria conseguido superar o meu medo? Será que, de fato, tudo aquilo que eu pensava era tão grande quanto eu estava imaginando? Ou eram apenas monstros da minha cabeça que, de fato, eles existiam, mas que eu teria capacidade suficiente para superar todos eles, né? Então, acho que o principal é o recado que fica para as mulheres que estão nos assistindo, é que a gente não pode deixar com que o medo do futuro ele nos paralise. Sempre acreditar no nosso potencial, mirar ali naquele nosso objetivo e seguir em frente, né? Com certeza. Sim. O tempo vai passar de toda forma, gente. O É. tempo vai passar de toda forma. E o ideal é a gente não se arrepender de não ter feito aquilo que a gente sonhava. Exatamente isso. Errando ou acertando, a gente precisa avançar, né? Sim, e no final das contas, quando você faz o que você gosta, a sua satisfação pessoal, a sua realização profissional conta muito.
Você sente que o que você faz é importante para alguém, como você falou dos seus clientes, né? E a gente vê nos seus olhos, né? E no seu jeito de falar que você gosta do que você Sim. faz. Que você vê sentido naquilo ali que você está realizando, que você está trazendo algo novo, você está mudando ali, às vezes, é uma filosofia da própria empresa. Uhum. E isso traz para você um sentimento de que, caramba, Uma satisfação pessoal. Né? eu consegui, eu ajudei, a pessoa entendeu. Sim. E isso é muito gratificante. É o fazer parte de algo, gente. Isso é fantástico. Contribuir com algo que você foi preparada para aquilo é incrível. Sim. Eu queria aproveitar para fazer um merchan. Você deixa? Claro, tá A gente liberado. está falando aqui de tecnologia BIM, né? E dentro do nosso sistema Confea, CREA e Mútua, nós temos a Mútua, que é a nossa caixa de assistência dos profissionais do CREA. E sabendo que entrar nessa tecnologia é uma coisa que requer disponibilidade de recursos financeiros e também de tempo, né? Juntamente com o CREA, a Mútua tem uma parceria. Na verdade, a gente lançou o Equipa BIM, que é uma linha de financiamento para aqueles profissionais que queiram fazer cursos ou fazer aquisição de softwares, de equipamento, para conseguir se capacitar e se especializar dentro dessa tecnologia. A Mútua, ela disponibiliza linhas de crédito, né, com valores de juros muito menores do que a gente encontra aí no mercado financeiro. E, além disso, a gente fez uma grande parceria e consegue descontos também nos cursos, né? Incrível. E essa parceria também é com a Desk, que se você quiser falar um pouquinho, porque você é da área, pode falar até melhor do que eu. A gente está disponibilizando cursos a valores muito baixos, Micaela. A menos de R$300, mais de 100 horas de cursos. E esses cursos, eles são na linha de atuação das pessoas, né? Se é na área de edificações, são cursos na área de edificações. E aí vai envolvendo módulos relacionados ao Revit, ao BIM Mandate e a tantos outros. E, na verdade, muitas vezes as pessoas elas criticam a atuação do nosso conselho profissional, dizendo que não investe nos profissionais. Mas a partir do momento que a gente busca não só criar uma linha de financiamento para isso, mas também conseguir valores para os cursos, né? Muito mais acessíveis, a gente está, de fato, sim. E isso não é só para profissional formado, não, tá? Mas também para aqueles alunos que ainda estão ali na graduação e que já querem, uma vez formados, já estarem totalmente aptos a atuar dentro do BIM, eles já podem contar com o apoio do CREA, com o apoio da Mútua, com o apoio do Programa Mulher, né? Porque, na verdade, nós somos um sistema único, Sim. Cada um fazendo o seu papel, mas sempre pensando em facilitar a atuação dos nossos profissionais e ajudá-los a se capacitarem, né? Não só as mulheres, mas todos que estão junto conosco. Para as mulheres, a gente ainda tem um plus, né, Mica? Que é o nosso Empreender Mulher. Hoje, dentro desse evento do destaque delas, a gente vai falar muito sobre isso. Então, deixa eu só ver se eu entendi direitinho, Ana. Então, se, por exemplo, os meus alunos que não fizeram a matéria do BIM, Revit, enfim, softwares dentro da faculdade, por qualquer motivo, ou então eu mesma tenho interesse em fazer. Tanto os meus alunos quanto eu, a gente pode, a partir da Mútua e também do CREA, que a gente também tem um desconto junto com a Desk, pegar ali cursos específicos para a minha área ou para a área dos meus alunos, para me capacitar na utilização do software, como que eu faço, como que eu utilizo, e conseguir, a partir dali, colocar aquela ferramenta no rol das minhas habilidades profissionais. Exatamente. Muito legal. Os seus alunos, eles podem entrar para o Mútua Júnior, né? E uma vez sendo afiliados à Mútua, eles já têm acesso a esses nossos descontos. São descontos da ordem de 50%, né? Eu não vou saber te precisar, mas eu acredito que sim. São consideráveis. Descontos muito consideráveis. É o que eu tô falando, são módulos de mais de 100 horas a menos de R$300. Caramba! Muito. Então, se você ainda não fez, se você é estudante e ainda não participa do Mútua Júnior, você já está errado. Mas você pode agora... Zero para os nossos estudantes, Micaela. É exatamente igual ao CREA Júnior. Exato. E você acredita que ainda tem muito aluno que não participa? Acredito. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Perdendo oportunidades, hein? A gente falou que a oportunidade só aparece para quem está preparado. Exatamente. Esse é o momento. Então, se você está aqui assistindo, já corre atrás. Primeiro, né, nas
redes sociais, no site, tanto do CREA quanto da Mútua. Se você ainda não é mutualista, vou deixar agora a Ana Paula fazer mais um pouquinho do merchan dela, para que você possa adquirir, né, vários benefícios, participar. A Mútua tem vários programas, linhas de crédito, desconto, tem a parte dos benefícios de sociais, tem muita plano coisa. de saúde, Sim, clube de vantagem. desconto pra tudo, gente. Não, Você e ainda comprar tem o os que você eventos. quiser. Os eventos maravilhosos, né, Micaela? Dia 21 de março tem um, não tem? Tem, dia 21 de março nós temos... Vamos dar um spoiler logo? Eu né, acho que a amiga, gente logo, deveria. né? Esse é o momento. Dia 21 de março nós vamos ter um aulão de defesa pessoal. Aonde, Micaela? No Forte do Leme. Nossa. Um visual maravilhoso. Cássia, Você está Me senti super pronta, convidada. gente. convocada, não é nem convidada. É você tá convocada, a estar lá maravilhoso. conosco. Ano passado, o programa Mulher ele teve uma atuação muito significativa no enfrentamento do combate à violência contra as mulheres. Nós Uhum. realizamos vários eventos ao longo do ano. Por conta da atuação da Mútua Rio com o programa Mulher do CREA do Rio de Janeiro, nós conseguimos auxiliar a Mútua Nacional e ela ganhou um selo muito importante, que é o selo da BNT e do Instituto Nós por Elas, sendo platina, o nível mais alto, Sim. que é um reconhecimento das instituições que, de fato, ela atua nas boas práticas de combate às violências contra as mulheres. Então, a Mútua Rio também já tem esse selo, né, Mica? Exato. O CREA já deu entrada, tanto no da BNT e do Instituto Nós por Elas, como também no Empresa Amiga da Mulher, reforçando a nossa atuação, não só relacionada ao combate à violência, mas também ao incentivo da participação das mulheres no mercado de trabalho. Esse ano a gente está trazendo aí vários cases de sucesso. Sim. A Mica, que é a nossa coordenadora também do programa Mulher, junto com as nossas amigas, as nossas engenheiras que atuam junto conosco, a gente lançou esse ano o edital. Eu vou deixar a Micaela falar sobre o edital. Posso falar então? Pode, Mica. Bom, esse ano passado a gente teve uma campanha de combate à violência, em parceria com a Mútua, a gente fez diversos eventos, a gente teve parceria com a OAB para as mulheres que fossem vítimas ou que presenciassem pudessem ter um local de acolhimento, de né, quais são as minhas opções, o que eu posso fazer, a gente tentou trazer isso. E me lembrou, antes de a gente falar desse ano, você falou que está fazendo MBA em gestão de projetos. Exato. Ano passado a gente teve um curso de gestão de projetos totalmente gratuito para as mulheres, foi exclusivo para mulheres. E nessa ocasião... Mais de 50 mulheres estiveram com a gente lá no sábado o dia inteiro, né, Exatamente, Micaela? um sábado de manhã até final do dia. Imagina. E nesse dia a gente sorteou uma bolsa de 100% para uma pós-graduação em gestão de projetos. Então, Fora os descontos que a gente conseguiu, né, exatamente, para todo mundo que estava lá. E todas as participantes, né, são do CREA do Rio de Janeiro, todas as mulheres do nosso sistema. A gente conseguiu um desconto e a gente tem trabalhado nisso junto com o Progredir, que é o programa de capacitação do CREA do Rio de Janeiro. Uhum. A gente tem colocado diversos cursos de aprimoramento À para as disposição. mulheres. Esse ano vai ter muito curso, vai ter muita atividade. Então, se você ainda não conhece a atuação do programa Mulher no CREA do Rio de Janeiro, procure se informar, participe conosco. Vá no dia 21, esteja com a gente. E Mas esse antes ano, vai no dia 19 também, hein, gente? No nosso Dia CREA 19. aqui. Não perca, porque vai ser maravilhoso. Exatamente. Ano passado tivemos o primeiro evento do nosso Conselho Regional de Engenharia aqui no estado do Rio de Janeiro, que se chama CREA aqui. Ano passado foi na Marina da Glória, a gente teve mais de 4.000 profissionais presentes, foi um evento de um único dia. E esse ano, como deu muito certo ano passado, a gente está repetindo, vai ser no dia 19 de março, no Armazém 3, aqui no Porto Maravilha, do ladinho aqui do Clube Empreendedor. Pois é. Muito pertinho. Então, estejam lá presentes no dia 21, nosso evento do programa Mulher. E esse ano, como ano passado a gente fez uma campanha de combate à violência, esse ano a gente abriu um edital e fizemos uma campanha Mulheres que Inspiram, onde a gente abriu um edital de seleção, né, para indicações, para que a gente pudesse contar histórias das mulheres que pudessem inspirar outras mulheres. Uma história melhor que a outra, né, A gente Micaela? teve uma dificuldade para conseguir avaliar, porque a gente, no nosso comitê gestor, a gente fez a avaliação de todas as propostas que a gente recebeu, todas as indicações, Uhum. e a gente precisava avaliar
as histórias das mulheres, Que o que elas problema bom, hein? passaram. Não, é um problema maravilhoso. Muito bom, o Problema difícil. bom. O difícil foi Histórias conseguir, lindas. porque a gente precisava selecionar apenas 5 histórias pra gente fazer documentários, pra gente colocar nas redes e no site do CREA do Rio de Janeiro, contando a trajetória profissional. Micaela, contando- e as selecionadas vão saber quando mesmo quem foram? No dia 19 de março, no nosso Todas evento. precisam estar lá, né? Com certeza, não tão só as que foram indicadas, mas quem indicou Porque também. é só lá que elas vão descobrir se Só. foram selecionadas No dia ou não. 19 de março, no evento CREA aqui, a gente vai divulgar as 5 histórias que a gente vai contar ao longo desse ano. E olha, foi cada história de superação, de ascensão profissional, de dificuldades pessoais para você conseguir estudar, para conseguir trabalhar e Estabilizar, família. dar conta de tudo, né? Exatamente. E algumas conseguiram cargos. Eu não posso contar, porque eu não spoiler das Várias histórias. histórias Mas foram algumas, a gente conversando, né? A gente falando no nosso comitê, a gente fez uma reunião. A gente falava, gente, eu não sei como que eu vou escolher aqui, como que a gente vai votar. Porque difícil. é muito difícil. A gente tem Acredito. muitas mulheres com histórias magníficas de superação profissional, trajetória profissional, assim, que você já se inspira só de ler. Eu nem vi a mulher contando a história, só li um resumo. E você fala, gente, ela Conseguiu. há anos atrás conseguiu, sendo a única mulher na sala dela, estudar e passar por tantas coisas. E ao longo do ano a gente vai trazer essas histórias no nosso Instagram. Muitas do histórias Programa Mulher, legais. né? Se você Bacana. não segue, já comece a seguir @Programa Mulher CREA Rio. Exatamente. CRERJ é o nosso CREA Instagram. Rio. Mas compartilhe essas histórias também e se inspire. E ano que vem, quem sabe, você não indique a sua própria história, né, Cássia? Tá Você vendo pode estar só? falando também. Mas temos muitas coisas acontecendo no Programa Mulher esse ano, então não deixe de acompanhar. Se você não segue as nossas redes sociais, por favor, passe a seguir, acompanhe, vá nas nossas atividades. Se você tem ideias, sugestões, pode entrar em contato conosco. A gente vai ter um grande prazer de receber, de conversar e conhecer um pouquinho das nossas profissionais. A gente sempre fala, né, o Programa Mulher do Rio de Janeiro, ele não é um programa, né, do CREA. É um programa de todas as nossas profissionais e precisa refletir essas mulheres no Rio Com de Janeiro. certeza. Então, a Com gente certeza. quer trazer essas histórias, trazer a cara dessas mulheres e moldar o nosso programa de acordo com Com o que as a gente... necessidades Exatamente. de cada uma. Delas, E a né? gente poder estar ali ajudando todas as nossas profissionais. Vamos agora começar a encaminhar, infelizmente, para o final. Vou, então, passar aqui a palavra para a Cássia para que ela possa responder uma pergunta e aí falar as suas considerações finais. Você falou que, no primeiro momento, o seu medo te paralisou e aí você optou por uma outra profissão e aí depois você decidiu superar esse medo e entrou e hoje está aqui contando a sua trajetória profissional, sua ascensão profissional, mostrando que você é realizada com a engenharia e a gente fica muito feliz de ver isso. Com Sim. certeza. E aí eu queria te fazer uma pergunta para você fazer a sua fala final. Valeu a pena superar todo esse medo? Aqueles Nossa. medos que você tinha, eles tinham fundamento, não tinham fundamento? Depois desses anos trabalhando na engenharia, o que você pode trazer, né, para quem está assistindo a gente dessa superação da sua realização profissional? E aí você fica à vontade para fazer suas considerações finais. Olha, eu acho que assim, 80% dos medos que a gente cria, eles não são existentes. Então, assim, eu tenho zero arrependimento de transição de carreira. Eu estaria muito mais arrependida se eu estivesse lá atrás. Volto a falar, eu sou muito feliz no que eu faço hoje, eu sou muito feliz com a minha ascensão, eu sou feliz em poder contribuir com a ascensão de outras pessoas. Como eu falei, eu tenho uma equipe de mulheres, então eu tenho o meu coraçãozinho. Então, eu quero muito que elas tenham o êxito que eu tenho. Eu sempre falo, assim, até comecei falando no início, eu miro mais pra frente, mas eu quero que alguém da minha equipe esteja no meu lugar, mais pra Sim. frente. Perfeito isso. Então, eu fico muito feliz onde eu estou, eu quero além, eu quero continuar treinando pessoas para que elas também cresçam, e mulheres, olha, é pra frente que se anda. Se alguém estiver pensando em transição de carreira nesse momento, vai.
Não sejam engolidas pelo medo, não sejam paralisadas pelo medo, porque vale muito a pena continuar. Vale muito a pena. Eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Ana, suas considerações finais? Agradecer primeiro a Cássia, né, por compartilhar conosco a sua história e inspirar tantas mulheres, né? Uhum. Tenho certeza que você é um exemplo, não só na área profissional, mas também dentro da sua família, do seu círculo de amizades, e que o seu caminho continue sendo maravilhoso, que você possa alcançar cada vez voos mais e mais altos, Amém. tá? E dizer para todas aquelas mulheres que estão nos seguindo, nos acompanhando aqui nesse episódio, nesse podcast, não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos, como a Cássia falou, mire no seu objetivo e vá atrás daquilo que você quer, porque você é, de fato, sim, muito capaz de chegar aonde o seu coração almeja, né? Não existe obstáculos quando a gente se prepara e a gente se dispõe a vencer cada um dos nossos desafios e a não desistir dos nossos sonhos. Bom, depois de falas tão lindas, tão inspiradoras, a gente vai encerrando o nosso episódio. Muito obrigada se você pôde assistir até aqui. Tenho certeza que você vai sair inspirada como eu estou saindo dessa conversa. Não esqueça de seguir as redes sociais do Programa Mulher CREA-RJ e do CREA-RJ e fazer aqui o agradecimento mais do que especial ao Clube Empreendedor por estar aqui com um evento tão lindo que é o Destaque Delas, em parceria com o CREA e com o Programa Mulher. Até a próxima. Até! Tchau, tchau.